Daniel Mastral está cada vez mais poderoso e galgando altos patamares dentro da Irmandade, até que ele começa a contemplar a natureza e ver que Deus é um bom criador. Ao frequentar a igreja da Colina Verde, ele começa a perceber os limites do seu poder. Daniel Mastral, o Filho do Fogo, volume 2, ou Descortinar da Alta Magia. Aqui, esse livro impresso pela editora Ágape também, 360 e poucas páginas, dividido em duas partes. Aqui Daniel já é um alto sacerdote, e no começo da primeira parte, é bem no finalzinho da primeira parte do volume 1, onde ele está fazendo a invocação do seu demônio pessoal em casa, o Abraxas, e estende-se até o capítulo 9, quando ele está ali junto do Zódico, fazendo uma grande cerimônia sacerdotal, e um repórter começa a fazer filmagens ali, meio discreto, meio escondido, mas ele é descoberto. Então eles fazem um sacrifício desse repórter. A segunda parte começa com Marlon explicando a necessidade que os satanistas têm de fazerem sacrifícios com sangue humano. Então, troca para Daniel junto de Thalia no seu trabalho, e eles fazem uma brincadeira ali, o qual leva à demissão dos dois. Para você que lê o livro, quero que escreva aqui nos comentários para mim, imagina qual a brincadeira que dois altos satanistas fazem num trabalho para serem demitidos. Então, Daniel, no seu novo emprego, tem um trabalho feito por Marlon para que ele possa matar o seu chefe e subir de carreira. A segunda parte vai até o capítulo 24, mas o ponto alto mesmo desse livro é no capítulo 22, onde acontece a conversão dele. No capítulo 21, ele está indo de encontro à igreja da Colina Verde, a igreja da sua namorada Camila, e ele diz que a igreja é sem palavra, morta e vazia. Então, ele não tem problema nenhum estar ali, inclusive o ministro de louvor tem um demônio junto dele, imagina, né? O que o Paulo já tinha falado, né? E no fim dos tempos, nós abrimos mão da sã doutrina, que já existiriam, né? Ensinamentos demoníacos dentro da igreja. Então ele relata isso aqui já no livro dele. Até que um dia, um certo pastor Brint, chega nessa igreja e ele é exorcizado. Ele, envergonhado, volta para casa sujo e humilhado, encontra com Marlon e acha aquilo um absurdo. Como posso eu, um alto escalão do feiticeiro, ser humilhado assim? E Marlon explica para ele que ele ainda tem só uma potestade junto dele, que é o Abraxas, que quando ele foi incorporado pelo principado de Leviatã, ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele quiser e humilhar quem ele quiser. Mas não satisfeito, ele volta lá na igreja novamente e mais uma vez o pastor Brint está lá e ele é mais uma vez exorcizado e humilhado perante todo mundo. Então ele vai até Zódico, faz um grande sacrifício. Ele diz aqui no livro que ele incorporou quase o diabo, esse inferno inteiro para poder matar esse cara e não conseguiu. Acontece que o pastor Brint passou por maus bocados na tentativa de ajudar esse rapaz, mas na terceira vez não teve para onde correr. Ele percebe que os poderes dele não são válidos contra as forças do pastor Brint, contra as forças do céu. Então acontece a conversão dele, é o que se espera, né? No fim de uma biografia como essa, ali no capítulo 22. No final, tem ali 23 e 24, ainda para concluir a história, e o epílogo, onde ele fala um pouquinho da história de Satanás, a história de Jesus e a história da Bíblia. Mas o ponto alto do vídeo é por que ler o Descortinar da Alta Magia. Primeiro, porque descortinar é trazer informações para aqueles crentes que são comuns ali da igreja e não têm muito contato com esse tipo de mundo espiritual, com esse tipo de história. Segundo, porque é uma biografia única, né? Toda biografia é única, afinal de contas é a história de um jovem onde passa todas as suas peripécias ali no mundo do satanismo. Ele entra, evolui, cresce, tem sonhos, desejos e se vê ali preso, amarrado, porque ele encontra uma igreja bagunçada, uma igreja sem Deus, como ele diz, sem palavra, morta e vazia, e ele é derrotado por uma igreja da Colina Verde. Para ele é um absurdo, né, ser derrotado por um lugar tão pequeno. Então ele descobre que existe um poder muito mais forte do que o dele. Por isso que é interessante essa história. Esse aqui ainda é o volume 2, de 7, então nós vamos fazer ainda os outros para a gente entender mais ou menos como funciona, como continua a carreira dele. Você vai ver que ainda vai acontecer coisas piores com ele do que somente sair da seita. Bom, indicação de mais um livro. Agradeço o tempo e a atenção de vocês. Espero que vocês leiam. E se ler, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Até mais.